dar início ao culto de ensino. Que Deus venha falar conosco, nos ensinar, nos instruir e nós apresentar o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor, meu Deus, por estarmos na Tua casa, para Te adorar, meu Deus, para louvar o Teu nome. Obrigado, meu Deus, pelo dia, pelo Seu cuidado na nossa vida. Obrigado, meu Deus, por esse local que nós temos para Te adorar, Senhor, pela comunhão da Tua igreja, meu Pai, pelo Seu cuidado, meu Pai, conosco. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, essa oportunidade. Pedimos a Tua bênção, meu Deus, a que estão aqui nessa noite, que veio aprender da Tua palavra, meu Deus. Abençoe cada um, nos instrua, meu Deus, segundo o Teu querer. Abençoe o professor da noite, meu Deus, esteja falando conosco. Papai, abençoe aqueles que estão por vir, também aqueles que não vão poder estar, meu Deus, no nosso meio, que o Senhor venha abençoar, aonde quer que cada um esteja. Abençoe a vida de cada um dos irmãos, meu Deus. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Estava procurando ir para louvar o Senhor. Chegou nosso irmão Ariel, que Deus venha abençoar, dois filhos, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos, mais um dia, vitória em cada vida, né, irmãos? Deus nos guardou, nos abençoou e nos trouxe aqui mais uma vez para nós louvar e agradecer o nome dele e aprender mais a palavra, amém? É muita correria o dia a dia, mas Deus guarda e a gente que está com ele nos honra, né? Amém? Vamos estar louvando o hino de número 1 da harpa, Chuvas de Graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, Ele traz bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos vestidos, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente.
vaso consolador, faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor, chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel, amém. Vamos para o louvor 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desculpa a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma arrependida. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tenho mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre te venci. Amém? Glória a Deus. As palmas do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Em Jesus, o barco rumo ao norte. Sempre à frente. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje a minha esposa vai concluir o estudo que ela trouxe terça-feira retrasada, né? Deus vai abençoar a minha esposa, amém? Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, porque nós temos, Senhor Deus, esse privilégio, Senhor Deus, de poder estudar a tua palavra. Nós temos essa liberdade, Senhor Deus, de estudar a palavra do Senhor e por isso nós somos gratos, Senhor. Que teu Espírito Santo, na tua bondade, misericórdia, Senhor,
venha me usar, Senhor Deus, para poder trazer, Senhor Deus, algo da parte do Senhor para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala conosco, nos instrua, Senhor Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular, né, irmãos, porque já faz 15 dias, a gente tende a esquecer um pouquinho, né, do que foi falado. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 4. Então, como a gente vai recapitular para poder dar, né, concluir o estudo hoje, eu vou, logo no comecinho aqui que a gente estudou, eu vou dar uma corridinha e depois a gente vai lendo, né, uns versículos que ficaram para trás para a gente conseguir concluir o estudo, amém? Mas vamos ler junto o texto, que é Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Eu leio um e cada um dos irmãos, assim, vai sucessivamente cada um lendo um, amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do homem, da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do poder. Ele disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha a prova do Senhor, seu Deus. Levou ainda os diabos no monte do Val, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou-lhe eles e chegaram para os anjos de Deus, serviram. Amém? Nós vimos, né, na aula passada, falando que nesse texto mostra que Jesus, quando foi levado ao deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo justamente para ser tentado, né? E nós vimos aqui que são 3 tentações que Jesus sofre. Jesus estava jejuando no deserto quando enfrentou 3 tentações: transformar pedra em pães, pular do templo e receber poder terreno em troca de adoração. Nesse episódio descrito em Mateus 4, do 1 ao 11, também está lá em Marcos 1, 13, 12, 13, está em Lucas 4, do 1 ao 13, nos ensina sobre a autoridade das Escrituras e o poder de Jesus para resistir às tentações. Ele é o nosso exemplo e força para não ceder ao mal. Cristo é o pão do céu e também é a palavra da vida, que nos fortalece contra as tentações do inimigo. A primeira tentação que Jesus sofre é transformar pedras em pães. Né? Ele vem justamente tentando aquele desejo físico de Jesus. Nós vimos que Jesus estava ali jejuando há 40 dias, né? Então, é óbvio que ao final de 40 dias, né? Mas como eu disse na outra aula, às vezes a gente está em poucas horas de jejum, a gente sente fome. Eu confessei para os irmãos que já teve vezes eu jejuar, pastor, e depois de algumas horas eu acabar pecando depois de jejum, porque eu comi mais. E eu senti como se eu tivesse perdido aquilo. Por misericórdia, Jesus, se fosse para comer desse ano, eu tivesse comido pausadamente, pelo menos fazia mal, né? Somos falhos, eu sou falho.
Mas ali a gente vê na palavra do Senhor 40 dias ele jejua, e depois desses 40 dias, eu acho interessante que a palavra do Senhor não fala que, destaca aqui que foi depois teve fome. Só Jesus mesmo, né? 40 dias jejuando, depois, só depois, né? Na hora de entregar o jejum, ele sente essa fome, como se diz agora, ele já estava, né, pronto para, claro que vencendo o tempo que ele estava ali, no propósito do jejum, ele estava pronto para se alimentar, né? Ele teve fome. Uma coisa que traz para nós também sobre isso, irmãos, que muitas vezes a gente põe um propósito de jejum e você já percebeu quando está próximo que você recebeu uma bênção, você passa uma aprovação daquelas. E às vezes, se você não vigiar naquela aprovação, depois você fica triste, porque você fala assim, poxa, eu devia ter me alegrado, porque estava tão perto da bênção, né? Como Jesus aqui, né? Estava tão perto da bênção, né? Ali o inimigo vem tentar ele bem no finalzinho, né? Bem na última hora. E não é diferente com a gente, né? O inimigo também ele vai vir sempre contra as nossas vidas naquilo que nós mais estamos precisando. Ele sempre vai vir oferecer para nós aquilo que nós mais estamos precisando, mas em troca de algo. Sempre para nos fazer, para abalar a nossa fé depois, para roubar a nossa fé, né? No final do versículo fala, Jesus teve fome. Jesus tinha acabado de ser batizado, né, e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado. Ele também tinha acabado de ouvir a voz do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso, dizendo para ele que ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Que está lá em Mateus 3,17, um versículo antes do primeiro que a gente leu. Jesus estava faminto, pois estava no deserto sem comer há 40 dias. Era natural sentir fome. Satanás, sendo enganador e maligno, aproveita essa necessidade. Ele sempre vai aproveitar. Ele vai sempre pegar um ponto fraco nosso para tentar contra nós, para que nós venhamos pecar contra Deus, praguejar contra Deus e desistir da fé. Ele sempre vai agir assim, ele sempre vai vir na nossa fraqueza. Então ele vai até Jesus e fala assim, manda, né, no versículo Mateus 4,3, ele se aproveita da necessidade física de Jesus e tenta persuadi-lo a transformar pães em pedras para saciar sua fome. Ele diz lá, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Nós vimos aqui que Jesus poderia ter feito, poderia, Jesus tinha poder para isso, tinha. Jesus poderia acabar com aquilo ali, poderia. Jesus precisava jejuar, gente? Não. Mas ele estava fazendo para nos ensinar. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu foi para nos ensinar, para deixar exemplo para nós. Né? Como Jesus, então, a gente viu, né, como que Jesus rejeita essa proposta do inimigo. Jesus sempre cita as Escrituras. Né? E ele vai lá em Deuteronômio 8,3. Jesus estava comprometido com seu propósito, né, de depender totalmente de Deus e não do seu próprio poder. E com isso nos ensina a depender exclusivamente de Deus e da sua palavra. Ou seja, deixou exemplo para nós, né? Lá nesse versículo do Deuteronômio 8,3 diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nosso corpo necessita de alimento, a nossa alma muito mais ainda. Porque se o nosso corpo morre se não comer, a nossa alma também morre se não comer da palavra de Deus. Por isso a importância, como eu disse da outra vez, vou ressaltar aqui de novo, por isso a importância da gente estudar, de conhecer, de buscar conhecimento da palavra de Deus, por isso a importância de um culto de estudo, de um culto de ensino, por isso tão importante que os irmãos venham, por isso tão importante que a gente ore por esse culto, por isso tão importante que nós que estamos aqui pela graça de Deus, busquemos a palavra de Deus para que a gente possa trazer mais a palavra de Deus para a igreja. O versículo Josué 1,8 fala disso, né? Que nós, servos de Deus, devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Né? Nós não podemos apartar da palavra de Deus, nós não podemos deixar a palavra de Deus.
Porque a gente tem visto o quanto o inimigo tem distorcido a palavra de Deus, tem usado pessoas para distorcer a palavra de Deus, e se você não estudar a palavra de Deus, você acha que está certo. E como dizia o pastor, né, Sebastião Lino, falava assim, se você não conhece a palavra de Deus, você acaba comendo gato por leite. Né? Porque aqui o inimigo usava a palavra de Deus, então poderia, é a palavra. Então, não estou fora da palavra, não, você está fora da palavra, não é só a palavra, é o que a palavra está dizendo. Né? Como é que fala, meus pastor? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Né? E é o que o inimigo estava fazendo aqui. Então, se nós não estudarmos a palavra de Deus, não nos aprofundarmos na palavra de Deus, a gente sai daí comendo gato por lebre. Vai vendo que teoria da prosperidade está certo, que serve Deus é pobre, que daí eles vêm falando lá de Jó, vêm falando de Abraão. Mas Jesus nasceu aonde, né? Glória a Deus. Segunda tentação que Jesus sofre, pular do pináculo do templo, orgulho e manipulação. Nessa tentação, Satanás incentiva Jesus a pular da parte mais alta do templo em Jerusalém para que os anjos o protegessem da queda. A incitação do diabo apela para o orgulho e a manipulação de Deus. E ele cita mais uma vez um texto bíblico, Salmo 91, 11. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. É palavra ou não é? Mas essa palavra, se Jesus dissesse isso, fizesse isso, ele não estaria manipulando Deus, ele não estaria sendo orgulhoso, posso fazer, porque é meu pai, né? Meu pai me tira dali, né? Não era esse o propósito, né? Até porque se ele o fizesse, ele estaria obedecendo ao mandado do diabo e não estaria fazendo a vontade de Deus, né? Mesmo dentro da palavra. Está vendo o cuidado que a gente tem que ter com a palavra de Deus? O quanto ela é preciosa e ela não pode ser lida assim no montão, ela precisa ser estudada, precisa ser meditada e precisa clamar para que o dono dela venha lê-la junto com a gente e abrir a nossa mente para entender ela na essência dela. Que é só o autor dela é que pode abrir os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento para poder entender a essência do que a gente está lendo ali, né? Porque a gente pode muitas vezes interpretar errado, a gente pode muitas vezes na leitura, às vezes numa má leitura, né? Numa vírgula que você passa batido, ou num ponto que você passa batido, dá até para dar uma distorcida aí, da forma conforme você lê. Né? Se você não for muito bom de interpretação de texto, que não é todo mundo que eu tenho dificuldade, né? Você pode errar por interpretar errado. Mas se o autor da palavra estiver lendo ela do seu lado, é ele que vai te dar entendimento dela. Né? Então é buscar o Senhor em todo tempo, meditar na palavra do Senhor em todo tempo, para não comer gato por lebre. Uma coisa muito errada que às vezes as pessoas fazem, né? Usando minha direção, uma coisa, Bíblia não é alguém eu lembro do pastor Sérgio lá da Calvário falar assim: irmão que chega aonde pisar, quando eu te perguntarei. Aí você vai chegar na casa do irmão, você acha que a casa do irmão não é bonita. Deus vai me dar, vai, gente. Ele citava muito isso, né? Então, estuda a palavra, entende a palavra, busca a graça de Deus para você entender a palavra, vem estudar a palavra com irmãos aqui. Eu, misericórdia, estou aqui pela graça, mas né, o meu esposo, o pastor Marcos, o pastor Adriano, o presídio Carlos que queria, eu digo que o senhor trouxe aquele estudo de Salmo 23 com uma bênção, eu já ter falado para o senhor, que Deus continue te usando. Né? Ele chegou a falar para a gente, eu queria trazer estudo com vocês, assim, e aquele que foi uma bênção, né? Eu nunca tinha prestado tanta atenção no Salmo 23 como o dia que ele trouxe o estudo. E o quanto é importante estudar por conta disso. E às vezes tem um versículo ali que você lê ele, você entende, mas aí alguém, um irmão abençoado por Deus, vem aqui e traz um estudo ali, inspirado pelo Espírito Santo, aí parece que abre a mente da gente. Nossa, Deus estava dizendo isso lá, e quantas vezes eu li e não vi. Né? Então, é por isso que é importante o estudo, para também combater as tentações do inimigo, que se ele tentou Jesus, imagina nós. Né?
Como foi que Jesus respondeu quando ele disse isso? Né? Os teus anjos darão ordem a teu respeito. Jesus responde com Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Aí Jesus sim, né, usa a palavra na essência dela, porque é o dono dela. Né? Vemos aqui as distorções da palavra de Deus, das Escrituras, por Satanás para induzir Jesus a pecar. Como da primeira vez o diabo questionou a certeza da filiação divina de Jesus. No versículo 6, né, que fala, se és filho de Deus, ele já começa assim, se é você é mesmo filho de Deus, se você se jogar, ele vai mandar os anjos te guardar, porque, né, você é filho dele, ele não vai deixar você cair, não. Capaz. Né? Mas então ele tenta trazer essa dúvida. E ele não faz isso com a gente. Jesus te ama mesmo? Jesus te perdoou mesmo? Seu nome está escrito no livro da vida mesmo? Você vai morar lá mesmo? Você vai morar no céu mesmo? Se Jesus diz que todo aquele que confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, confessa os seus pecados e na graça de Deus tenta deixar, porque não é fácil deixar, é pela graça de Deus que a gente vai a cada dia caminhando com o Senhor, deixando o pecado, pecando menos e tendo menos vontade de pecar. Não estamos, nós não deixamos de pecar totalmente, mas quando pecamos, esse pecado nos incomoda, nos entristece, né? Então, como é que eu não vou morar no céu? Isso não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Porque eu não posso fazer nada para morar no céu, a não ser levantar minha mão e falar, Jesus, eu estou aqui, o Senhor me ajuda, que eu quero para ir. Porque sem o Senhor eu não consigo ir mesmo. Né? Porque tem muita gente, irmãos, que peca. Eu conheço pessoas assim que pecou, né? Quem é que não peca? Mas eles já se condenam. Não tem jeito para mim. E desiste de Jesus. E é assim. Se fosse por nós acertar, nós não vamos acertar nunca. Nós não vamos conseguir acertar nunca. Nós nunca vamos ficar prontos para morar no céu. Nunca vamos ficar se não for a graça de Jesus em nós. Se não for o sangue de Jesus sendo derramado sobre nós, nós vamos no nosso pecado. Né? Mas o inimigo muitas vezes usa essa dúvida. Você é mesmo salvo? Você entregou mesmo a tua vida para Jesus? Não, você pecou, você falou mal de fulano, você xingou fulano, você perdeu paciência. Né? Como eu estava conversando aí, nossa, conforme a fé da gente, não tem vez, a gente vem com a paciência e fala, não vou nem cear. Não vou nem cear. E aí, tá certo? É o Espírito Santo dizendo para você que não é para você cear? Nunca vai ser. Nunca vai ser o Espírito Santo, viu? Nunca vai ser o Espírito Santo que vai dizer para você que você não pode cear, ou que vai dizer para você que você não pode cantar, ou que vai dizer para você que você não pode ter oportunidade, ou que vai dizer para você que você não pode ir para a igreja que você pecou. Nunca será o Espírito Santo de Deus. Sempre vai ser esse aqui que tentou Jesus no deserto e está tentando você também. Uma frase que eu gosto muito, assim, o cristão não é aquele que não peca, mas é o único que sabe que peca e admite que precisa de salvação. É o que o Senhor falou no domingo. Eu jejuo porque eu sou fraco, eu oro porque eu sou fraco, eu venho para a igreja porque eu sou fraco, porque de mim mesmo eu não consigo fazer nada para o Senhor. Se não for a graça dele, então eu reconheço que eu sou fraco. E eu preciso da graça dele. É uma das coisas que às vezes fala da gente, né? A gente cai em tentação de fazer a tentação é mais forte que a Bíblia diz que Deus não permitirá a tentação, né? Que a gente possa se forçar e sempre dar um escape. É sobre egoísmo, né? Tem uma tentação que vem sobre nós, não seja o nosso próprio desejo. Mas também não quer dizer que você se sujeitou àquela tentação e não tem mais jeito com você. Não quer dizer isso. Não quer dizer que eu vou me entregar ao pecado, mas também não quer dizer que depois que eu pequei, não tem mais jeito para mim. Não tem jeito. É Jesus. É Ele que perdoa. Porque se até então eu não pequei, foi só Ele que me segurou, porque eu de mim mesma não ia conseguir, eu já teria pecado há muito tempo. Eu já teria errado há muito tempo e já teria desistido há muito tempo. Então é a pura graça do Senhor. É o que o pastor falou. Eu reconhecer que eu preciso do Senhor na minha vida e que sem mim eu não posso fazer nada, eu não consigo nada e eu não sou nada. E eu não chego a lugar nenhum. Se não foi Ele em nós. Né? Então o inimigo fez isso com Jesus. O que ele faz com a gente hoje
Ele já fez com Jesus. Então Jesus sabe como nos ajudar, porque ele já passou por isso. Ele já passou. O inimigo tentou fazer duvidar de quem ele era filho, como ele faz com a gente. Então é por isso que ele tem autoridade, poder, grandeza, para dizer para nós que eu entendo o que você está passando e eu estou aqui para te ajudar, porque eu já passei. Eu venci e eu também te garanto a vitória. Só fica comigo. Né? Não é assim? Isso que o Senhor fala para nós. Né? Jesus nunca duvidou da sua divindade, nem nunca perdeu a sua fidelidade. Mateus 3,17, foi o que a gente leu. Jesus tinha convicção do que ele ouviu. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tenhamos nós também essa convicção. Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. E toda vez que eu precisar ser lavado, o Senhor vai me lavar. Toda vez que eu precisar ser perdoado, o Senhor vai me perdoar. Então tem que ter essa convicção que no Senhor Jesus eu alcanço perdão dos meus pecados. Eu não posso me entregar a eles, mas se acontecer, eu tenho um advogado que não está certo, que é o Senhor Jesus, amém? A terceira tentação, os reinos do mundo. Aí fala de ambição de poder. Satanás leva Jesus até uma montanha muito alta, de onde mostra os reinos do mundo e suas riquezas, e oferece a ele poder e glória terrena, né? Em troca de adoração. Entenda uma coisa, o inimigo sempre vai criar alguma coisa. E o que ele mais quer é nos tirar da presença de Deus na nossa alma. Porque nos tirando da presença de Deus, ele tem a nossa alma. Porque daí nós somos manipulados por ele. Aí ele faz de nós o que quer. Não era assim quando nós estávamos no mundo, quando nós tínhamos o Senhor? Nós não éramos conduzidos pelos nossos próprios desejos. Quando a gente via, a gente estava fazendo coisa que se fala hoje para mim, misericórdia, como é que eu agi assim? Como que eu fiz isso? Né? E é isso que ele quer. Ele agindo dessa forma, né? Oferecendo poder terreno, você aceitando a oferta dele, ele vai manipular a tua vida. Ele vai manipular a tua alma, ele vai querer para ele. Ele sempre quer isso. Porque aquilo que nós temos, que é o nosso lugar no céu, ele perdeu. Ele não pode voltar mais para lá. Ele não tem como mais isso. Então ele quer quantos ele puder levar para junto dele. Né? Sejamos firmes na presença do Senhor, irmãos. As tentações, elas vêm. Nós somos fracos? Nós somos. Sozinhos nós não conseguimos. Né? E dizer que o inimigo vai muitas vezes, sempre vai, nem é muitas vezes, ele sempre vai tentar contra nós. Ele sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus. E nunca vai ser com algo que você não queira, vai ser sempre um trato gostoso. Vai ser sempre aquilo que você deseja. Jesus tinha fome, desejava que pão. Então você sempre naquilo que você deseja. E é por isso que eu não posso entregar os meus próprios desejos. É por isso que eu não posso entregar as minhas próprias vontades. E aqui Satanás leva Jesus então para essa montanha e oferece isso tudo. Mas em troca ele quer adoração. Ele almeja nos afastar de Deus e receber a glória devida somente ao Deus soberano e Criador. Não foi isso que tirou ele de lá? Ele queria a adoração que só pertence ao Senhor. E foi por isso que ele foi expulso de lá. Porque a glória devida ao nome do Senhor é só dele. Não é de ninguém e ele não divide com ninguém. E essa terceira tentação apresenta a Jesus um caminho que o afastaria de Deus e seu propósito como Salvador. Mas Jesus o expulsou e rejeitou a sua oferta. Como? Está lá em Deuteronômio 6,13, que diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Como eu disse na primeira aula, enquanto ele vem oferecendo coisas, indo na fraqueza de Jesus, na fome de Jesus, né? Até ali Jesus ainda manteve o diálogo. Não, nem só de como era homem, né? Mas quando ele vem e quer receber a adoração, aí Jesus corta a conversa. Tá bom. Até aqui tudo bem, mas para cá agora já deu. Adoração não, meu filho. Adoração é só meu pai que tem. Eu não vou adorar você. Tudo que o Senhor me oferece eu não quero, porque é meu. Já é meu. Eu já tenho domínio sobre todas as coisas.
Todas elas foram feitas por mim. Tudo está debaixo das minhas mãos. Então, tudo que se oferecer para mim é meu. Não me interessa, porque eu já tenho, né? Mas não vem falar para mim adorar o Senhor, porque a minha adoração não pertence a outro, a não ser ao meu Pai. Devemos seguir ao Senhor Jesus isso também, irmãos, né? A nossa adoração só deve ser ao nosso Deus. A nossa adoração só deve ser aquele que nos ama a tal ponto de enviar o seu único filho por amor a cada um de nós. Aquele que se importou comigo, com você. Aquele que olhou nós lá fora, perdido, caminhando para o inferno. E falou, não, eu te amo. Carlos, não sei onde você está, o Senhor olhou e falou, eu te amo. Não vai continuar caminhando aí, não. João, onde você está? O Senhor olhou, você é minha, filha. Vem cá. Jesus te ama e Ele entregou a vida por você. Então, eu não quero que você ande nesse caminho. Vou te ensinar o meu caminho. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com cada um de nós. E aí eu vou trocar a adoração a Ele? Eu vou adorar outra coisa ou a outro ser que não seja Ele? Quando nós adorávamos a ídolos, Ele falou, filho, eu vou mostrar para você quem me deve ser adorado, só eu. Né? Nós adorávamos, né, imagem de escultura, porque aquilo para nós parecia ser Deus. Até que o Espírito Santo se revela a nós e mostra para nós quem realmente é Deus, quem realmente é digno de adoração. Né? E aí o que aconteceu com a gente? Automaticamente a gente não quis mais adorar aquelas imagens, não. Mas aí mesmo sem saber, a gente se dobrava na cama, na beira da cama. Eu quantas vezes orei no banheiro, porque né, no comecinho, lá nos primeiros dias, eu falo que Deus teve misericórdia, que eu já conhecia Jesus rápido, glória a Deus por isso, mas nos comecinho eu queria orar, falar com o Pai, eu vou orar onde? Esse homem não sabe nem o que eu estou fazendo, né? E eu não quero mexer com ele ainda não, peraí, não sei lidar com isso. Eu ia para o banheiro, orava no banheiro, era o meu lugar de oração, era o meu cantinho, pastor Adriano, era o banheiro. Porque lá hoje, né, o banheiro não incomodar ela, né? Se ele me visse rezando, era normal, mas ele me via orando, era esquisito. Né? Porque, agora essa mulher crente, glória a Deus, sabendo? Glória a Deus a ele. E aí ele também veio para Jesus, para a glória de Deus, né? Mas aqui nós vemos isso, o Senhor Jesus, quando ele vem com essa conversinha de adorar a ele, Jesus corta a conversa, não. Como diz aquele que se pegou, deu por hoje. Não tem mais conversa, não tem mais assunto com você não, né? E expulsa ele. Essa última tentação apelou para o desejo de posses, para a idolatria e para a impaciência. Impaciência. Qual crente que não é Jesus quando a bênção começa a demorar? Quando o milagre demora a acontecer, toma cuidado para que essa impaciência não vire arma na mão do inimigo e ele venha te tentar justamente na impaciência. Jesus conhecia o plano perfeito de Deus e estava alinhado a tudo que o Pai, a tudo que o Pai lhe disse. Jesus não deu ouvidos à serpente enganadora diferente de Adão e Eva. Jesus não deu ouvido àquilo que ele ofereceu. A serpente ofereceu a Eva, né? Come? O que tem? Se está aí, por que não pode comer? Pode comer todos, por que essa não pode? Dá nada não. É bonita, come. Você vai só ter o mesmo conhecimento de Deus. Não encheu os olhos de Eva? Vou comer. Marido, come também, não pegou Deus, não pegou o pai. Não era assim, era para eles ficarem igual ao pai. Né? E aí o casal cai em tentação e sai do plano de Deus, e sai do propósito de Deus. Então aqui a palavra, né, nesse estudo, fala que Jesus não foi igual a Adão e Eva. Ele rejeita aquilo. Ele não se deixa, não se entregou a essa tentação. Mas permaneceu confiando na palavra de Deus em obediência e adoração a Deus. O que aprendemos com a tentação de Jesus? Primeiro, dependência total de Deus. No versículo 4, ele rejeita transformar as pedras em pães, ensinando que a vida não se sustenta apenas por necessidade física, mas pela palavra de Deus.
Irmão, se eu deixar de comer, claro, eu vou adoecer, eu vou às vezes ficar anêmico, né? Se eu deixar de tomar água, que reclama, né? Deixa de comer, fica fraco. Mas aí vai lá no médico e dá jeito, certo? Se você deixar de orar, se você deixar de jejuar, se você deixar de buscar a palavra de Deus, quando vier essas ofertas, você não vai ter força para dizer não. Você vai aceitar. E no hospital, eu tenho um cantinho de oração. Muitas vezes você não tem conta, dá para ter que vir na igreja. Muitas vezes o Senhor trata você lá no cantinho seu de oração. Né? Então, assim, não deixe de alimentar a alma. Não deixe de orar. Sabe aquele dia, irmãos, eu confesso, já falei com os irmãos aqui, acho que estudo, em palavra, não sei, mas em oportunidade que eu já falei para os irmãos, teve vezes que eu estava numa situação, ajuda o cliente, né, Deus? Às vezes, quando você vai aqui, já fala assim, ó Deus, ela olha para mim, glória a Deus. De situação assim, às vezes, meu, que me tira a paciência. Já tinha a irmã Regina. Ela falava assim, lembra, não sei se o irmão lembra, saía eu, ela e a irmã Nélia, para orar, sabe? Os irmãos, às vezes, as pessoas chamavam para orar, a gente ia orar. Aí a irmã Regina falava assim, era Pedro, Tiago e João. Aí ela olhava para mim assim, quem será que é o Pedro das três, né? Porque, irmã, misericórdia, você ora por mim, que eu vou desembainhar a espada, irmão Jesus, sabe? Deus tem trabalhado na minha vida, mas eu desembainhei a espada vai ficar assim, misericórdia. E assim, teve vezes que eu ia orar ao Senhor, que o Senhor ficou com muita raiva. O Senhor me conhece. Se eu falar para o Senhor, não vou. Se eu chegar aqui e falar assim, o Senhor é bom, obrigado por isso, leva aqui com o coração cheio de raiva. O Senhor sabe que tem no meu coração. Então, teve vezes, irmão, de eu falar que o Senhor não vou nem ajoelhar, vou sentar, o Senhor senta do meu lado, eu quero conversar com o Senhor. Eu estou com raiva. Tira essa raiva de dentro de mim, Jesus. Eu não consigo tirar. O Senhor sabe que eu não dou conta sozinha. Tira de mim, eu não consigo. E aquilo ia acalmando, e eu começava a chorar no desejo de Deus, e depois a raiva foi embora. Irmãos, é uma fraqueza. E o inimigo usa. E se eu não fizer isso, de buscar o Senhor, de viver nessa dependência de Deus, e eu ficar lutando contra eu mesmo, sozinha, eu vou continuar sentindo raiva. E eu vou parar de orar. Se eu me entregar, eu vou parar de orar. Se eu parar de orar, eu não vou ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ficar anêmica. Eu vou adoecer e eu vou morrer. E quando o inimigo oferecer o pão dele, eu vou comer, porque eu estou com fome. Então, o Senhor Jesus nos ensina a viver na total dependência de Deus. O segundo ponto que Jesus nos ensina, confiança em Deus sem testar a sua fidelidade. Tem gente que testa a fidelidade de Deus. Tem gente que não impõe, né? Senhor, se o Senhor não fizer, quem que eu servo, né? Quem que precisa dele mesmo? Um pastor, alguém que está testemunho, bastante usado por Deus. Porque estava no púlpito e estava trazendo ouvindo as palavras de sabedoria, falando o que estava acontecendo com o povo. E ele falando, olha, tem pessoas assim, né? As pessoas realmente não fazem isso, tal, Deus ia orar com as pessoas. Aí quando de repente veio na mente dele. E se eu fizer igual Deus falou que comprovar as palavras que Samuel dizia, ou que Elias dizia? Então ele, por dedução, sem Deus ter falado uma coisa, ele falou, é uma pessoa assim, ele quer a pessoa assim. Quem que é? Não fica a pessoa assim. Aí falou que no final a pessoa cresceu mais depois que a pessoa falou para ele, você nunca mais faz isso. Eu te misericórdia de você essa vez. Não é fácil. Pois é. Ao recusar lançar-se do templo, Jesus mostrou que não devemos manipular Deus, nem duvidar do que ele disse ao nosso respeito. Terceiro ponto, adoração exclusiva a Deus. O versículo 10 fala, Jesus recusou os prêmios da terra e assim reafirmou o que apenas Deus merece, toda a adoração.
Só Ele é digno disso. Só Ele é dono de toda a glória. Só Ele é merecedor de toda a adoração. Não existe outro que possa ser adorado como nosso Deus. Só Ele deve ser adorado. E quantas vezes a gente está vendo aí pastores sendo adorados, porque são usados por Deus. Eu acho que às vezes, vamos dizer, às vezes nem é por Deus, né? Mas estão sendo adorados. Teve um episódio que nós vivemos na igreja, que a gente serviu ao Senhor, e tinha um moço lá, se usado por Deus ou não, eu não sou ninguém para dizer. Mas o que acontecia, eu vou dizer. Esse irmão lá era aquele fogo, aquela situação, a igreja se alegrava, né? E sempre no final do culto, quando era ele que estava ali, ele sendo usado por Deus, teve uma das vezes o pastor colocou 3 presbíteros e ele, para que o povo que quisesse oração viesse receber a oração desses 3 irmãos que estavam ali. Agora fala para mim, esse irmão, ele era diferente do presbítero 1, do presbítero 2? O Espírito Santo de Deus que habitava no presbítero 1, no presbítero 2 e nesse irmão é um só? A igreja acreditava que sim, em nome de Jesus, seja mesmo, né? Mas o que a igreja fez na hora de fazer aquilo, aí orar? Fica bebendo, irmãos. Está esperando a oração de quem? Do irmão ou do Senhor? Está esperando a bênção de quem? Do irmão, do homem? Ou é de Deus? E se Deus usa os 3, por que eu vou só um? Ficou feio. Ficou feio para a igreja. Ficou feio para a igreja, porque a igreja não tinha entendido nada. Estava no movimento. Não estava na essência do movimento. Estava ligado ao que estava acontecendo ali, não quem poderia estar agindo ali. Receber a bênção? Se receber, foi puríssima misericórdia de Deus. Não sei se receberam ou não, mas que ficou feio, ficou feio. Os irmãos presbíteros lá, os coitados irmãos lá, o olhinho com o que viesse, e aquela fila não acabava com aquele irmão. E os 2 irmãos lá, iam lá ficar, perdoar e ajudar. A adoração é exclusiva de Deus. Quem faz na sua vida é Deus. Deus pode usar o presbítero Genivaldo? Pode usar a pastora Maica, a pastora Adriana, a irmã Jô? Pode. Claro que ele pode, nós somos instrumentos na mão de Deus. Né? Ele usa nós do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas aí a igreja começar a adorar o irmão que o irmão é usado? Não, a adoração do Senhor só pertence a Ele. E se esse irmão é usado é porque Deus o usa. Sem Deus ele não é nada. Ninguém de nós é nada. Se Deus quiser tirar o nosso fôlego, cadê nós? Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida ainda, cadê nós? Então a adoração só pertence a Deus e foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Mateus 6, 19 e 21 fala que nós devemos, do 19 a 21 fala que nós devemos ajuntar tesouro aonde? No céu. É lá. O inimigo ofereceu grandezas para Jesus aqui na terra. Ele oferece para muitos. Nós vemos muitos aí que louvavam ao Senhor, que tinham vozes maravilhosas, dadas pelo Senhor, e deixaram de adorar a Deus para receber a glória do mundo. Ajuntou tesouro, estava juntando tesouro aqui, daqui acaba. Você vai levar alguma coisa do céu? Como diz, né, o pastor Sérgio fala isso, lá da Batista Cavalo, que o caixão não tem gaveta. Tem gente que leva nada daqui, a não ser aquilo que você está juntando no céu, porque já está lá. Só você vai passar, porque o que você fez já está lá, está registrado, está marcado, porque Deus não deve nada para ninguém também. Né? Mateus 24, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, é a palavra do Senhor, é a adoração do Senhor, é buscar ao Senhor, é servir ao Senhor, sendo tentado ou não, porque como o Senhor Jesus ficou firme na posição do propósito que Deus tinha na vida dele, e firme na palavra do Senhor, a tentação foi embora, acabou, né? Aqui vai ser assim, cada deserto vai passar,
cada dia nós seremos tentados, porque o inimigo não cansa e não desiste de tentar tirar nós da presença de Deus. Mas, assim como ele tenta todo dia e não cansa, o Senhor Jesus está conosco todos os dias e não nos deixa por nada. Então, nós não passamos no deserto sozinhos. Aprendemos também sobre o poder da palavra de Deus. Jesus respondeu a cada tentação com as Escrituras, mostrando que a palavra é a nossa defesa espiritual, ressaltando a importância da disciplina espiritual, a importância do jejum e da oração. Nos revestir de Deus, nos despir de nós mesmos, viver na dependência de Deus para poder vencer as tentações que vêm contra nós. 1 Tessalonicenses 5,17 fala que nós devemos orar o quê? Só o dia que nós vem na igreja? Só cedo? Só de tarde? É sem cessar. É sem parar. Você está trabalhando, você ora. Sabe? Você está caminhando, você também pode orar. Você vem para a igreja, você ora. Mas também é tão bom quando você fala assim, não, esse tempinho, esses 10, 5 minutos, quem tem mais tempo, meia hora. Não interessa o tempo, a quantidade de tempo, irmãos. O que interessa é a qualidade do tempo com Deus. Sabe? Eu preciso tirar esse tempo para orar e para falar comigo. Então, fala dessa importância de orar sem cessar. Também lá em Marcos 9:29, fala que eles tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Aí o Senhor explica para eles, olha, sem jejum e oração isso não sai. Então tem tentações contra as nossas vidas, que se nós não orarmos, se nós não jejuar, nós não vamos conseguir vencer. Elas serão mais fortes do que nós e nós sempre somos fracos. Forte é o Senhor que habita em nós. Então, se nós não alimentarmos a nossa alma, nós vamos acabar cedendo nas tentações. Nós vamos acabar fazendo a vontade do inimigo e não a de Deus. Se Jesus jejuou, imagina nós. Se Jesus, que veio para essa terra com o corpo 100%, com o corpo humano, mas sendo 100% Deus, 100% homem, se sentiu na necessidade de jejuar, quem somos nós para não fazer? Irmãos, para falar a verdade, a gente vê muito crente que não sabe nem que jeito que jejua, nem como que jejua, nem nunca jejuou. Ah, mas você jejua? Parece uma coisa estranha, né? Falar que você jejua. Está ficando, parece, cada vez mais escasso. Não, pastor, estou falando bobagem? Estou falando bobagem, pastor Adriano? Parece que está ficando cada vez mais escasso a pessoa jejuar ou falar assim, eu vou levantar na madrugada para conversar com o pai. Dormir mais gostoso, né? Mas não alimentar a alma. Você quer alimentar. As Escrituras Sagradas, porém, são a verdade e vida de Deus para todo cristão. Ela foi manifesta em Cristo, que é o Verbo feito em carne. Irmãos, abre lá João, capítulo 1, do 1 ao 14. João 1. Já está encerrando, viu, irmão? Senão, eu tenho que voltar de novo, né? Vamos encerrar aqui. Versículo, João capítulo 1, do 1 ao 14. Irmãos, eu vou ler para ganhar tempo, tá? Os irmãos vão acompanhando aí. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz de Deus. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Precisamos amar, examinar, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus para não pecar contra ele, como diz o Salmo 119, 11. Agora abre lá para mim, irmãos, Efésios 6, 10. Aqui nós vemos que essa palavra que nós temos que meditar é o próprio Jesus, que fala que ele é o Verbo, né? Então eu devo estar ligada no Senhor em todo o tempo. E aqui nós vamos ver sobre a armadura de Deus. Eu tenho que me revestir dela para que eu possa resistir às ciladas do inimigo. Né? Eu tenho que me revestir, estar como soldados de Cristo que somos, estarmos revestidos dessa armadura. Porque, irmãos, se o Senhor Jesus foi tentado e sofreu isso, e teve que guerrear dessa forma, imagine nós, né? Então, Efésios 6, do 10 ao 18. Alguém que achar pode ler isso. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vestimos de toda a armadura de Deus, para que possais dar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Fala que a nossa luta é contra principados e potestades. Fala que nós devemos estar revestidos dessa armadura de Deus. Aí ele traz o traje, que é essa armadura. E fala que nós devemos orar quando? Todo tempo. Fala quem é o nosso inimigo, fala que nós estamos em guerra, nos dá roupa para guerrear e fala que arma que nós temos que usar. Eu não posso esquecer de Efésios 6:10. Se eu quero vencer, se eu preciso vencer, nós precisamos e nós queremos vencer, nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, orar em todo tempo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, então ele fugirá de vós. Então tenho que me sujeitar, é isso que o Senhor está falando que é para mim fazer? Então eu vou me sujeitar a fazer a vontade do meu Pai, porque tentado eu serei. Numa guerra eu já estou. Para eu vencer, eu tenho que me revestir da armadura de Deus. E para que o inimigo fuja de mim, eu tenho que resistir a ele. Mas para resistir a ele, eu só vou conseguir resistir a ele se eu me sujeitar a Deus. Então está aqui, irmãos, essas foram as tentações de Jesus. Foram as tentações que Jesus sofreu. Nós também sofremos, todo dia nós sofremos tentações. Lembre-se disso, o inimigo vai vir sempre na sua fraqueza, ele vai vir sempre no seu ponto fraco. Mas se você estiver revestido dessa armadura aqui, sabendo quem é o seu Pai, sabendo a promessa que ele tem para você, sabendo do propósito que Deus tem para a sua vida, e sabendo que o que te aguarda, revestido dessa armadura, sujeitando a Deus, nós vamos vencer como Jesus venceu.
Amém? Eu agradeço a oportunidade que eu vou expressar que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração dos irmãos. Glória a Deus, tudo abençoado. Quando eu estudando, meditando na tentação de Jesus no deserto, o que mais me chama a atenção é que todas as vezes Jesus rebatia com a palavra. Isso é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, quando Moisés reúne o povo, reúne aqueles que vão entrar na terra prometida, ele passa algumas instruções, uma chamada à obediência. Lá no capítulo 4 ele diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, que vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois de todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu no vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumprirdes, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Hoje a gente vê no meio nosso pessoas dando calote, pessoas mentindo, pessoas dando mal testemunho. Falta de entendimento da palavra, falta de reverência, querendo acrescentar coisas à palavra, querendo diminuir coisas à palavra. O pastor trouxe uma palavra abençoada comigo e ele mencionou: a palavra é luz. E quando se acendeu a luz, viu a sujeira. Enquanto a gente não pegar isso aqui, esmiuçar mesmo, com vontade, a gente, como foi dito aqui, vai comer gato por leve, vai dar mau testemunho lá fora, e a gente não vai ser sábio e entendido, como diz a palavra que acabamos de ler. A gente precisa consumir isso todos os dias, como diz Deus a Josué: medita nela dia e noite. Isso aqui não é enfeite para estante, isso aqui não é enfeite por lá para aquela, como chama aquele cômodo que fica do lado da cama lá, aquele móvel lá, do cunhado. Isso aqui não é enfeite. Isso aqui não pode ficar empoeirado. Isso aqui tem que pegar ela, escrever nela, anotar nela, passar um marca-texto que você gostou, passa para frente, pergunta, faz um estudo, medita. E é tão gostoso. É tão gostoso. Hoje mesmo estava uma irmãzinha lá, tem igreja hoje, uma jovem irmã lá do bazar. Tem, hoje com desfile. Eu falei para ela: é o culto que eu mais gosto. Graças a Deus nós temos essa oportunidade de aprender a palavra. Amém? Irmã Sandra, por gentileza, logo um hino sobre os ofertantes. Já vou pedir para o pastor Marcos fazer uma oração. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, ó Deus, eterno Pai, apresentar diante do Senhor os dias e as ofertas do qual o Senhor tem nos concedido graça e podemos ter a oportunidade agora de devolver um pouco para o Senhor, para ajudar nesta obra. Que o Senhor abençoe para que nada falte, mas pelo contrário, seja multiplicado e esta obra cresça cada dia mais. Da mesma maneira, o Senhor abençoe as nossas vidas, porque a tua palavra diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. Então, enquanto semeamos a tua obra, enquanto semeamos na vida dos irmãos, o Senhor continua aumentando a nossa sementeira para que o teu nome seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. E se há algum irmão, se há alguém que está necessitado, eu sei que o Senhor é o provedor.
e o Senhor abre porta até onde não tem parede. Então faz a tua obra, bom Deus eterno Pai, abençoe aqueles que estão necessitados e multiplica as bênçãos do Senhor sobre a vida da tua igreja. Eu oro pedindo e pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Irmãos, número 6, tá? Espiritual, oferta a ti, Senhor, rocha verdadeira, reputação de amor. Eu nunca me esforçado em Cristo vivo orar. Olha-se fogo santo do céu em tu será. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois livre sempre sou. Eu nunca tenho esforçado em Cristo vivo orar. Olha-se fogo santo do céu que tu será. Espírito divino, do Pai a promissão, seleta alma prende a ti a santa unção. Eu nunca tenho esforçado em Cristo vivo orar. Olha-se fogo santo do céu em tu será. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade das palmas novas. Lembrando os trabalhos, amanhã, 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, 19h30, é o culto de ações de graça. Deus vem abençoar. Parece que vai ter um caldinho especial, né? Não sei se é real, se é verdadeiro. Mas que Deus abençoe. Amém? Venha participar. E o pastor Adriano está fazendo essa oração final e já está abençoando a igreja, amém? Olha, lembra? Pai, Senhor Deus, louvado seja Deus. Lembra? Palavra abençoada, o ensino, precisa muito, né? Cada dia mais aprender da palavra. Hoje eu vi um vídeo de uma irmã, que ela é líder de ciclo de oração e ela é responsável pelo culto da tarde da bênção. E um pastor de uma certa localidade ligou para ela e disse: um pastor, uma bênção, um homem é muito usado por Deus, revela até tudo. E leve ele para pregar.
Aí ela pegou e falou, "Ô, irmão, mas no culto da tarde da bênção, vem, vem. Então tá bom. E aí ela recebeu lá o pastor e a irmã de muita oração, disse que a hora que ela olhou, ela falou, não bateu. E o irmão irmão, esse negócio é terrível. Se não tiver na palavra, não vai atrás. Tem que estar na palavra. E aí o cidadão chegou lá, ela olhou para o irmão, já bateu o negócio, e o irmão começou a pregar. Daqui a pouco ele começou a revelar um, revela outro, e revela outro, e olha um querendo chorar, o outro também. E falou, não é possível. Mas ela não sentiu. Ela falou, não sentiu. E terminou o culto, e ele foi nesse negócio da fila. Aquele monte de gente, nossa, e, né? Irmão, se a palavra não falar com você, ninguém mais fala. Se Jesus não falar, o homem é falho. Não é assim? E aí tinha uma irmã lá que fazia pouco tempo que havia separado do esposo, e a irmã foi pedir oração para o pastor. E a hora que ela foi pedir oração para o pastor pegando, conversando com ela, ela foi e falou, não, irmão, é porque eu separei do meu esposo agora faz pouco tempo, e a gente dividiu as coisas. A única coisa que valor que ficou para mim é um cheque de 40 mil reais que ele deu, até então lá em casa e tudo, e tal. E aí, de repente, o pastor, né, entre aspas, o pastor virou para ela e falou, eu senti de Deus de ungir lá na tua casa. Você aceita? E aí ela falou, aceito, e chorando, nossa, de Deus, e eu estou passando uma prova, vamos. E foi lá para casa orar e ungir. Chegou lá, começou a ungir e tal, e tinha um cidadão acompanhando ele, e aí disse que aí esse irmão, esse pastor, falou para ela assim, eu estou sentindo de Deus no coração aqui de ungir teu guarda-roupa. Ele começou a mexer nas coisas do guarda-roupa, achou um cheque e enfiou no bolso. Ela viu. E aí ela foi e ligou pro irmão dela não é crente, e falou pro irmão dela, o irmão dela passou a mão uma arma e foi lá. Porque ela falou pro irmão, mandou uma mensagem e falou pro irmão dela assim, tem 2 ladrões dentro de casa. E o que o cidadão era? Gente, deixa eu falar um negócio, irmão, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar. Porque não é porque fala que né? Nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. E às vezes, hoje em dia, está um negócio aí fora terrível, mas a pessoa congrega e a palavra é pregada, né, na forma que precisa ser, ensinada na forma que precisa ser, mas às vezes a pessoa, por falta de sabedoria, vai procurar problema com a vida dela lá fora. Não porque o irmão falou que lá tem um profeta. Para com esse negócio. Não vai. Vamos aprender na palavra. A maior por si é a palavra. Amém, irmão? Porque se nós não aprender da palavra, com ninguém mais a gente aprende. É a palavra de Deus. É a palavra. A maior revelação é a palavra. Se Deus tiver que falar com você, irmão, ele vai falar através da palavra. Vai usar. E outra coisa, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. O que acontece, tem vários irmãos que sabem muito bem disso, mas nós estamos no ensino essas coisas para a gente aprender assim mesmo. E às vezes, irmão, tem aqueles irmãos, os que têm mais sabedoria, instruam os que têm menos sabedoria. Principalmente nesse sentido. Ô, irmão, aqui funciona, o caminho é esse, dessa forma que vai, é dessa forma que... Porque está um negócio hoje, irmão, e eu vou dizer para os irmãos, a Bíblia diz que os falsos profetas estão aí. E eles são usados pelo cão, pelo diabo. E, se possível, faria cair fogo do céu. A Bíblia diz isso. Então, às vezes, os sinais estão acontecendo e falam o que é isso. Não vai atrás. Fica na palavra. Fica na palavra. Irmão, alguém, às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu queria ir atrás de um lugar que, né? Vai. Depois volta cheio de probleminha, cheio de carrapicho. Não é assim? Ai, pastor, mas misericórdia, olha que eu estou. Não quis ir? A palavra, a gente precisa dela, irmão. Ela é o arroz e feijão que você come todo dia, mas te dá sustância.
Porque tem gente que quer comer umas comidas diferentes, né? Não vai não, irmãos, faz mal. Fica quietinho, né? Tem que ser assim. Né? Em nome de Jesus, Deus abençoe o Valdir pelo estudo e nós cada vez mais vamos aprendendo uns com os outros e o nome do Senhor é glorificado. Amém? E assim, se Deus permitir, na quinta-feira vai ter o cargo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido e amado Deus, soberano, glorioso Pai, obrigado, Senhor, seu Deus, por esta palavra maravilhosa que o Senhor falar no nosso coração, pela vida dos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar conosco. Ó Deus, que o Senhor alcance a cada um deles e abençoe com toda a sorte e bênção. Meu Pai, em nome de Jesus, conduza-nos de volta ao lar, debaixo de tuas mãos, guardando e livrando o mal e abençoando assim com toda a sorte e bênção. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Glória a Deus, né, irmão? Irmão, Deus dá livramento para a gente, sim ou não? Quando foi ontem, nós fomos lá levar ceia para a irmã Alice, eu e minha esposa, quando nós estávamos voltando, numa ruazinha, aí paramos a moto lá no farol, paramos a moto, esperando o sinal abrir. A hora que o sinal abriu, a gente estava atravessando, né, na mão da gente, a vez era nossa. Irmão, mas Jesus deu um livramento. O cidadão, acho que achou que dava tempo de passar, mas acelerou o carro. E veio de uma vez. E a hora que a Charlene deu um grito, eu falei, só Jesus. Aí ele parou o carro se foiando, deu uma ré no carro, falei, Jesus amado, se não é Deus, graças a Deus pelos livramentos, né? Levante as mãos aos céus, com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Santo Espírito do Senhor estejam na nossa vida e assim permaneça para tudo sempre. Todos nós juntamente digamos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Fica encerrado em nome de Jesus, e eu te suas palmas e cumprimento o Senhor na paz do Senhor.